Doutor Bittencourt, alguma questão? Nada, excelência, nada a requerer. Obrigado. Então, vamos seguir agora, dentro daqueles 3 pontos, Cid, na questão do financiamento para os atos do dia 8. Sim, senhor. Inclusive, há mensagens que foram obtidas, falando exatamente da necessidade de se obter dinheiro, e isso já quase chegando no final do ano, para um churrasco. Quase os mesmos termos que eram utilizados para a festa da Selma, um churrasco que derivou no dia 8 de janeiro. O senhor tem alguma informação sobre isso? Ministro, não estou. Agora, o senhor diz mensagens minhas trocadas com quem? O senhor recorda? Pedindo dinheiro. Não o senhor pedindo dinheiro, mas... Alguém pediu dinheiro para mim? Exato. Ministro, não me recordo. Ainda mais final do ano ali, né? Não vou me recordar. Até porque se alguém pediu, o senhor sabe de quem foi a mensagem? Aqui, dia 26 de dezembro, o Aparecido Portela envia mensagem para Mauro Cid. O pessoal que colaborou com a carne estão me cobrando se vai ser feito o mesmo churrasco. Lembrei. Mauro Cid exclama, vai sim, ponto de honra, e complementa, não está acabado ainda da nossa parte. Lembrei. Obviamente, não era a picanha que não estava acabada, né, coronel? Não, lembrei, ministro, lembrei. Agora lembrei o contexto. Esse Portela, né, eu creio que ele é suplente da senadora... Exato. Isso, é suplente da senadora. Ele queria... suplente da senadora Tereza Cristina. Isso. Ele teve 13 vezes em dezembro visitando o presidente Bolsonaro. Na verdade, acho que mais. Nós pegamos 13 só. Na verdade, acho que mais. Ele passou quase os 2 meses lá. Acho que ele alugou alguma coisa em Brasília e ficou todo dia lá. Ele era muito amigo do presidente, desde a época que o presidente serviu em NIOAC. E ele estava dizendo que, o que ele queria dizer é que os manifestantes estavam querendo ver alguma coisa. Estava acabando, né? Estava acabando o ano e ninguém estava vendo nada, né? Eles estavam gastando o dinheiro deles e não estava aparecendo nada, né? E a minha resposta era no sentido até de que o presidente sempre falava a mesma coisa. Falou assim, não, até dia 31 vai aparecer alguma coisa. Até dia 31 eu vou encontrar fraude nas urnas. Então, era o que o pessoal estava esperando. Coronel, eu vou ler de novo. Sim, senhor. Nós todos aqui somos pessoas experientes. Pense bem. Nós estamos falando de 26 de dezembro. Sim, senhor. Alguém que passou, como o senhor mesmo diz, o mês todo com o presidente, esse Aparecido, manda uma mensagem dizendo: o pessoal que colaborou com a carne estão me cobrando se vai ser feito o mesmo churrasco. Obviamente, aqui, quem é o pessoal e carne é dinheiro. Ou seja, quem estava financiando o golpe está cobrando se vai ter o golpe. Isso. O senhor responde. Hã? Nesse sentido. Isso. Isso. O senhor responde. Não, nesse sentido. E o senhor responde, vai sim. Ponto de honra. Nada está acabado ainda da nossa parte. Eu quero saber o seguinte: quem é o pessoal que colaborou e estavam colaborando para o quê? Para o dia 8 de janeiro? Ministro, eu acho que estavam colaborando para manter o pessoal lá, né? Para manter o pessoal lá. E a pressão estava começando, ainda mais dele, né? Porque ele estava pressionado porque ele conhecia o pessoal de fora. Ele tinha contato com o pessoal do agro. E o pessoal do agro não vendo nada acontecer. Eles achavam que ia acontecer alguma coisa. Estavam naquele, hoje vai acontecer. Então eles estavam nessa angústia
de esperar que fosse dado o golpe, de esperar que o presidente assinasse um decreto e as Forças Armadas fizessem alguma coisa. Era o que acontecia, ainda mais nesse período, que foi um período que eles começaram a ir para frente do Alvorada, né? O presidente até falou com eles, né? Alguma coisa, eu creio que foi nesse período. Então, eles estavam pressionando, cadê? Nós contribuímos com isso aqui, nós estamos pressionando, nós estamos pedindo, nós estamos falando, né? E cadê? Então, foi nesse sentido, né? Que aí ele começou realmente a pressionar e querer que falasse, que tivesse alguma coisa. E a minha resposta foi no sentido que ele estava com o presidente, né? E o presidente, de certa forma, sempre, vou dizer que, usar a palavra que ele dava esperança que fosse acontecer alguma coisa que pudesse convencer as Forças Armadas a fazer alguma coisa. Então, esse era o ponto. E a minha resposta é porque... Porque ele é um cara... digamos que ele era mais humilde, né? Então, ele estava pressionando e ficava enchendo o saco. Então, eu falei, não, vai que estamos firme ainda, estamos na luta. Então, foi um pouco nesse sentido. É como eu comento para o senhor. Eram várias mensagens, várias pessoas pedindo, igual essa mensagem, ministro. Eu falei, recebia centenas. Igual essa mensagem, tinha centenas, né? Com outros contextos, com outras perguntas, e o pessoal querendo falar cifrado, querendo falar criptografado para não ser percebido. Então, a quantidade de mensagens eram muitas. Mas, realmente, a ideia era, não vai acontecer nada, vocês não vão virar a mesa, né? Nós estamos aqui, nós ajudamos, né? Mobilizamos milhares de pessoas. E ele é do agro. Ele é mais humilde, mas é do agro. E ele estava lá, alguém estava sustentando ele lá, né? E esse pessoal estava cobrando. Então, o sentido é um pouco disso, né? Sim. A pergunta dele, todos nós aqui concordamos que ele está cobrando porque colaboraram com a carne, com o dinheiro, com infraestrutura, com gente. Isso. Mas ele pergunta, vai ser feito o mesmo churrasco que seria o golpe? O que eu quero entender melhor é a sua resposta. O senhor não disse, não sei, vamos ver. O senhor disse, vai sim, ponto de honra. O que o senhor quis dizer com isso? Ministro, eu acho que o contexto foi, que eu falei, era o que o presidente ainda mantinha a chama acesa, que pudesse acontecer alguma coisa. O senhor mantinha a chama acesa? O senhor acreditava que dava para dar o golpe até o último minuto? Não, senhor. Não, senhor. Eu, na minha opinião particular, não. E até porque eu sabia, se o senhor pegar todas as minhas mensagens antigas, você vai perceber que eu falava, não encontrou fraude, o senhor está preocupando, está procurando, o presidente não vai dar golpe. Assim, se o senhor percebe, todas as minhas mensagens elas são nesse sentido. E eu estava acompanhando, estava vendo o que estava acontecendo. Até por saber que as Forças Armadas não iam fazer nada, né? Então, eu já sabia. O senhor disse que, até porque o senhor mesmo falou, foram mais de 13 vezes, mas foi que realmente as provas mostram que esse tenente, ele é tenente, né, Aparecido Portela? Reserva, sim, senhor. Ele tinha uma amizade com o ex-presidente Bolsonaro, e o senhor disse que o presidente sempre dava esperanças, né, que algo fosse aparecer, eu até notei as palavras do senhor, algo fosse aparecer para convencer as Forças Armadas. Isso, sim, senhor. Inclusive, só abrindo um parênteses, para não perder a ideia, esse foi um dos motivos que o presidente não desmobilizou o povo na rua. Porque muita gente dava para ele o assessoramento, como eu falei na minha colaboração, né? Uns eram radicais, né? Outros eram medianos. Não concordamos, mas não tem o que fazer. E outros eram conservadores. Presidente, manda esse povo para casa, aceita a derrota e fala que só vai ser oposição ao Lula e ponto final, né? Agora até... Não, até eu... Não, o senhor falou que esse foi um dos motivos para o presidente não desmobilizar as pessoas nos quartéis. Então, mas e aí, por que o presidente falava? Eu não chamei o povo, não tem uma mensagem minha chamando o povo para a rua. O povo veio porque quis. E segundo, porque ele tinha esperança que até o último momento, né, até ele um dia falou, Papai do Céu sempre ajudou a gente, vamos ver o que aparece aí. Que até o último momento fosse aparecer uma prova cabal que houve fraude nas urnas. E aí sim, todo mundo visse, e aí teria aquele povo na rua, mobilização, as Forças Armadas, então,
eu acho que esse era o que passava na cabeça do presidente, assim, no tempo que eu estava com ele. Tá. Vamos lá, Cristina. Que em relação à troca de mensagens com Aparecido Portela, o colaborador afirma que o mesmo realmente era amigo do então presidente Jair Bolsonaro e esteve por inúmeras vezes com ele, esteve inúmeras vezes com o presidente no mês de dezembro. E incentivava a realização de ações que possibilitasse a ruptura institucional. Na mensagem do dia 26 de dezembro, ao cobrar se, entre aspas, o churrasco seria feito, isso entre aspas, né, o churrasco seria feito, Aparecido Portela estava cobrando a realização, cobrando a efetivação do golpe. Pois, ao dizer, entre aspas, o pessoal que colaborou com a carne, fecha aspas, estava se referindo a pessoas do agronegócio que contribuíram financeiramente para a mobilização e manutenção de inúmeras pessoas na frente dos quartéis. O colaborador afirma que não acreditava na possibilidade da concretização de um golpe, uma vez que as Forças Armadas, em especial o Exército, não é, Tenente? Né, Coronel? Sim, senhor. Em especial o Exército, que é o que tem a capilaridade. A capilaridade, tem tropa na mão. Força Aérea não tem, a Marinha também é pouco, mas não tem. Então, refaz aí. Então, lê para mim de novo, Cristina, esse finalzinho. O colaborador afirma que não acreditava na possibilidade da concretização de um golpe, uma vez que as Forças Armadas... Uma vez que o Exército já havia refutado tal hipótese. Porém, atitudes como essa de Aparecido Portela ocorriam todos os dias, uma vez que o então presidente
sempre dava esperanças que algo fosse acontecer para convencer as Forças Armadas a concretizarem o golpe. O colaborador, inclusive, afirma que esse foi um dos motivos pelos quais o então presidente Jair Bolsonaro não desmobilizou as pessoas que ficavam na frente dos quartéis. Em relação a isso, o colaborador também se recorda que os comandantes das 3 armas, ou das 3 forças, assinaram uma nota autorizando a manutenção da permanência das pessoas na frente dos quartéis por ordem do então presidente Jair Bolsonaro. Nesse contexto, Coronel Cid, como continuou a conduta do general Braga? Não, ministro, a partir desse momento que já foi chegando o final do ano, né, ele continuava indo lá, mas o pessoal interno ali já foi esmorecendo, digamos assim, os mais ativos, né, digamos assim, já foram esmorecendo, foram sumindo, e até que dia 30 o presidente embarcou. Então, a partir ali do final do ano já não... Já depois do Natal ali já estava morto qualquer coisa que poderia acontecer. Pelo menos eu não me lembro de nenhuma movimentação, nem nenhuma reunião assim, mas já estava um clima de desânimo mesmo. O senhor se recorda, isso foi amplamente divulgado na mídia e voltou agora, de um vídeo gravado, o general Braga Neto com manifestantes, e ele dizendo, não desistam, ainda vai ter surpresa, eu não posso falar, mas... Sim, o senhor se recorda disso? Sim, senhor, recordo, sim, senhor. E qual era o contexto nesse momento? Em relação ao general. Isso, é que eu não me recordo a data, mas eu creio que provavelmente deve ter ligação que eu não me recordo a data, mas deve ter ligação com esse planejamento que estavam fazendo, deve ter ligação com as reuniões com o comandante do Exército, né, as pressões que o comandante do Exército estavam sendo feitas sobre ele, né, principalmente sobre ele, e que ele esperava que alguma coisa fosse acontecer. Eu acho que era todo esse pacote de contexto que estava acontecendo nesses 2 meses no final de 22. Ele achava que poderia ter uma operação, alguma coisa, que o Exército poderia querer aderir, tinha um povo na rua, e sempre com a ideia de manter o povo mobilizado, manter a massa na mão ali até o último momento. Não, o colaborador recorda-se de um vídeo em que o general Braga Neto conversa com manifestantes em frente ao quartel e afirma para os mesmos terem esperança, porque ainda não havia terminado e algo iria acontecer.
sobre esse vídeo, o colaborador reafirma que tanto o então presidente Jair Bolsonaro quanto o general Braga Neto esperavam que algo pudesse acontecer para convencer as Forças Armadas a darem o golpe. E por isso incentivavam a manutenção das mobilizações em frente aos quartéis. O senhor se recorda de uma mensagem que o senhor passou também para Aparecido Portela no dia 31 de dezembro de 2022? Acho que o senhor já estava nos Estados Unidos. Sim, senhor. Dizendo, abre aspas, sei que minha cabeça está a prêmio, sei que posso ser preso, mas pela nossa liberdade vai valer a pena. Ainda não terminou. Ainda não terminou. Não estamos fazendo mais pelo presidente, sim pelo Brasil, pelos nossos filhos e netos. Eu, como militar, estou envergonhado. Vamos ter uma nova geração surgindo. Militares que dentro de pouco tempo estarão decidindo e que aprenderam com o que aconteceu nesses meses. Saiba que sempre terá um amigo em Goiânia, para o que precisar. E quando formos para a guerra, quero você ao meu lado. Eu queria destacar 2 trechos. Sim, senhor. E tirando aqui o ânimo bélico, saber o que o senhor quis dizer quando ainda não terminou. Nós estamos dia 31, dia 8 teve a invasão. E quando formos para a guerra, quero você ao meu lado. Ministro, eu sei que as mensagens, às vezes, quando são escritas assim, mas é que, como eu falei para o senhor, digamos que ele estava sendo inconveniente com a quantidade de mensagem que ele estava mandando, cobrando alguma coisa, que fosse feita alguma coisa. E eu tentei fazer uma mensagem ali de esperança, que ainda estamos aí, as próximas gerações do Exército vai vir, você está comigo, você é um grande amigo meu, né? Tanto que eu falo das próximas gerações, os oficiais. Então, foi uma tentativa, até me lembro disso aí, de uma mensagem de despedida e pior que depois ainda, ele continuou enchendo o saco ainda. Acho que deve ter mais mensagem dele em janeiro, em fevereiro, né? Não instigando, mas cobrando, reclamando, cobrando até dinheiro que ele gastou, que ele ficou, que ele fez, que ele está ferrado. Então, as mensagens dele continuaram, inclusive, no mês de janeiro, até acho fevereiro e março, tinha toda hora ele estava mandando esse tipo de mensagem. E eu tentei fazer uma mensagem de fecho, digamos assim, né? Mas que realmente eu já estava nos Estados Unidos, inclusive já não estava nem mais com o presidente, porque nesse dia 31, eu já peguei o voo que fui para casa do meu irmão que morava na Califórnia, o presidente ficou em Orlando. Então, eu nem passei o Réveillon com o presidente. Então, eu já estava afastado do presidente, fisicamente, né? E naquele momento eu ainda estava indo para Goiânia. O senhor disse há pouco tempo que, em relação à reunião do 7 de dezembro, que era uma reunião, uma expectativa nas Forças Armadas, porque as forças sabem, né, ficaram sabendo da reunião, tudo. Eu queria saber o seguinte, as forças, o senhor, as pessoas do governo, sabiam do dia 8?
Eu não digo nem das consequências do dia 8, mas sabiam que algo ia acontecer no dia 8? Não, senhor ministro. O dia 8 foi uma surpresa para todo mundo, os militares estavam de férias, né? Inclusive, tem uma mensagem minha trocada para minha esposa que está no inquérito, né? Que está aquela confusão toda, né? Prendendo as pessoas, e aí os presidentes dos países, né, apoiando o presidente Lula, né, rechaçando o que aconteceu, e aí eu falo para ela, imagine se o presidente tivesse assinado alguma coisa, o caos que ia ser. Né? Então, ninguém nem sabia o que estava... O dia 8 foi uma surpresa para todo mundo. Os militares estavam todos de férias, eu já estava desligado, eu estava de férias da casa do meu irmão, né, e realmente foi uma surpresa muito grande. Inclusive, ministro, até para complementar, o QG do Exército ali, ele foi quase esvaziado, né? Depois É que eu morava ali, né? Eu morava do lado da manifestação. E ali, a partir até do dia 29, 30, o negócio foi reduzindo bastante. Os caminhoneiros saíram todos, né? Eu lembro que de 2 em 2 horas tinha um buzinaço que eles faziam, já não tinha mais caminhoneiro, foi reduzindo, que eu acho que depois que o presidente saiu, foi praticamente esvaziado. O próprio depoimento do general que era do CMP, ele fala isso aí, estava esvaziado. E depois, para o 8 de janeiro, as pessoas vieram de fora. Só um segundinho. Eu tenho aqui esse negócio, Paulo, de audiência, matou meu feriado ontem, preparando essas perguntas. Eu vou falar. Só não foi pior porque o Corinthians ganhou do Cruzeiro. E agora nós já estamos no G8. No G4. Eu queria, mudando um pouco agora na verdade, tudo dentro do mesmo contexto, mas não no dia 8. E as investigações até agora já está até noticiando, a PF já encaminhou o relatório, indiciou 38 pessoas, o presidente Bolsonaro, o general Braga Neto, entre eles. Há dois fatos, queria saber se o senhor tomou conhecimento, e são importantes também, porque estão bem detalhados nesse relatório. Sim, senhor. O PL foi contratado pelo presidente, foi contatado, né, para entrar com aquele pedido de anulação de metade das urnas. O senhor se recorda disso? Sim, senhor. Até tomou uma multa histórica Dizem que foi só eu, Paulo, mas foi... o nosso procurador era o vice-procurador-geral eleitoral à época, e foi o plenário do TSE. E há mensagens captadas que a pessoa que fez o laudo avisa o dirigente partidário que, olha, não tem nenhuma fraude, não existe fraude. E diz, não, faça porque o presidente mandou fazer. Então, esse é um ponto, queria saber se o senhor tem conhecimento sobre isso. Essa mensagem é minha? Não. Não, sim, senhor. Não, o que eu me lembro que é voto livre, né? A empresa que foi contratada. É isso. Voto livre. Eu não me lembro os detalhes. Eu não me lembro os detalhes técnicos, mas o técnico responsável, ele já era um senhor. Ele era, às vezes que ele teve lá com o presidente, ele era muito sério, assim, muito técnico, muito assertivo. Eu não me lembro disso, mas eu não sei se ele botaria a assinatura dele
se fosse mandado fazer, não. Eu não tenho ciência disso. Eu creio que não. Mas o senhor se recorda dessa pressão? Não. A pressão era para... A pressão que existia era para eles acabarem logo e fazer o relatório. Que tinha que sair logo o relatório deles. Porque eles queriam apressar ao máximo. Essa pressão existia, inclusive em cima a pressão do general Paulo Sérgio. Né? Essa pressão realmente existia. Toda hora com o Valdemar sempre muito cauteloso. Né? Não, vamos ver, vamos esperar, traz para aqui, vamos ver. E tinha a pressão do presidente para fazer logo. Faz logo. Né? Porque ali parece que muita gente trabalhou junto, foi um trabalho feito de várias mãos, né? Tentando, na verdade, o que tinha eram estatísticas só, né? E tentando dizer que as urnas, sei lá, os detalhes técnicos eu não sei, mas as urnas não estavam, tipo o chassi da urna, não sei, eu não entrava, não me meti nesses detalhes técnicos, mas era isso, a pressão existia para agilizar o relatório, mas não que ele falsificasse ou mentisse no relatório dele. Isso aí eu nunca vi. E sim que adiantasse o relatório. E em cima do general Paulo Sérgio é que ele escrevesse de forma dura o que ele tinha que escrever. Mas o senhor nunca presenciou uma pressão, porque a comissão do Exército, foi mais do Exército, né? Ela, no dia seguinte à eleição, ela fez o laudo e tinha o laudo constatando que não havia nenhum problema. Sim, tanto que o general Paulo Sérgio, ministro da Defesa, pediu e marcou uma reunião comigo, como presidente do TSE, para terça-feira. E terça de manhã, ele ligou pedindo desculpas desmarcando a reunião, porque o presidente tinha chamado. E aí foi mais um mês. Em outras palavras, ele foi proibido de mostrar o laudo que não tinha nenhum problema. Disso o senhor tem ciência? Sim, senhor. Eu até se eu estou lembrando agora, eu estou lembrando do caso. O que aconteceu foi realmente isso. Inicialmente, o general Paulo Sérgio, a conclusão dele ia ser isso. Aí o presidente estava pressionando ele para que ele escrevesse isso de outra forma. Né? Ele queria que ele escrevesse alguma coisa que não... Na verdade, o presidente queria que escrevesse que tivesse fraude. Então, foi feita uma construção, uma discussão ali, e o que acabou saindo, eu acho, foi que não se poderia comprovar porque não era possível auditar. Eu acho que foi isso a conclusão final quando ele enviou o documento para o senhor, se eu não estou enganado. Exato. Então, eu acho que acabou sendo um meio termo entre o que o presidente queria e o que o general Paulo Sérgio fez com o trabalho técnico dele. Essa informação eu recordo disso, sim, senhor. Vamos lá, Cristina. Que em relação a um dos assuntos que mais insuflava a população contra a justiça eleitoral e o poder judiciário como um todo, dando aso aos radicais pedirem golpe de Estado, ou seja, em relação à inexistente fraude das urnas eletrônicas, o colaborador se recorda que a primeira conclusão da comissão das Forças Armadas era pela inexistência de qualquer fraude no processo eleitoral ou na utilização das urnas eletrônicas. Porém, o então presidente Jair Bolsonaro não aceitou essa conclusão das Forças Armadas.
e exigia do então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, que demonstrasse a existência de supostas fraudes. O relatório final, segundo o próprio colaborador, ficou no meio termo dessas posições. Uma vez que o Ministério da Defesa alterou sua conclusão para afirmar que não era possível dizer que jamais poderia ocorrer uma fraude. A alteração dessa conclusão se deu exclusivamente pela determinação e insistência do então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Bem, eu estou satisfeito. Acho que eu me recordo são os pontos mais importantes. Doutor Procurador-Geral, alguma indagação? Se recorde. Não, ministro, nenhuma indagação. Doutor Joaquim Cabral. Eu tenho, Excelência. Em relação ao Aparecido Portela, além dessa contribuição efetiva que ele fazia, ele também era um recebedor de outros valores do agronegócio? Como é que funcionava? Não. Pelo que eu vi do Portela ali, inclusive ele ficava na sala de espera do presidente. Eu não entendi. Ele ficava sentado ali, só ia almoçar com o presidente, tomava café com o presidente, não entrava nas reuniões, não ficava enchendo o saco do presidente. Não, mas eu falo em relação até àquela mensagem que o ministro Alexandre destacou, que ele fala da carne que ele fornecia, que eles esperavam o evento, então, que é o lastro material que ele dava para manter os acampamentos. Assim, eu acho que não, porque ele não tinha dinheiro. Ele era... É simples, não era... É um tenente da reserva, muito simples. Inclusive, tinha outro cara financiando ele. Então, mas é isso que eu estou perguntando. Ele intermediava esse financiamento para... Não, acho que não. Assim, porque ele não saía do Alvorada. Tá. Alguém financiava ele, tá? Mas ele não saía. Ele falava assim, o presidente é meu amigo, me ajudou muito, e eu só saio daqui com ele. Então, assim, e ficava sentado mesmo. Ele passava o dia todo sentado lá. Então, eu não via ele indo nas manifestações, voltando. Né? Mas eu sei que tinha um cara que talvez às vezes vinha junto com ele, que era o que mantinha ele aqui em Brasília, nesse tempo todo. Né? Quer que conste, doutor, a necessidade? Não. Tá. Doutor Bittencourt, doutora Vânia. Satisfeito, por favor. Nada a acrescentar. Nada a perguntar. Não, Excelência, muito obrigado. Obrigado. Então, podemos encerrar o depoimento e no termo mesmo... Como aqui há uma representação da Polícia Federal dizendo sobre as inconsistências, omissões
do colaborador em relação aos fatos que foram apurados. Em virtude disso, houve o parecer da Procuradoria-Geral da República a meu pedido pela decretação da prisão preventiva. Eu, em virtude desse novo depoimento, novos esclarecimentos, eu indago ao eminente Procurador-Geral da República se mantém o parecer ou se quer fazer algumas considerações. Ministro, muito obrigado. Eu ia mesmo pedir para fazer uma retificação do parecer depois dessa audiência do colaborador. Eu acho que essa audiência demonstrou uma disposição suficiente para esclarecimento de fatos e, inclusive, com explicação do grau de conhecimento direto que o colaborador tinha dos acontecimentos, dos eventos. Isso acho que parece neutralizar o pressuposto para o pedido de prisão. Então, numa nova manifestação, agora já em audiência, eu sugeriria que a prisão não fosse decretada. Muito obrigado. Agradeço, doutor Procurador-Geral da República. Passo a palavra à defesa para a manifestação antes da minha decisão. A defesa, só cumprimentar meus trabalhos, inclusive a testemunha, que deu uma contribuição assim, extremamente importante, e nós não temos pergunta a fazer. Cumprimentar a Vossa Excelência. Muito obrigado. Excelência, e por fim, nós pedimos que, como o representante, o Procurador-Geral da República, que não seja decretada a prisão do nosso cliente, porque ele colaborou, esclareceu. Tá? Esse é o pedido final da defesa. Obrigada. Agradeço a Procuradoria-Geral da República, a defesa, e vamos colocar no termo, Cristina, após manifestação da Procuradoria-Geral da República, no sentido da desnecessidade da decretação de prisão preventiva, em virtude dos esclarecimentos e complementações realizados na presente audiência e da manifestação da defesa requerendo a não decretação da prisão e salientando o nível satisfatório de colaboração hoje realizado, eu deixo de decretar a prisão preventiva por ausentes os requisitos legais, mantendo todas as medidas cautelares anteriormente impostas e advertindo, desde logo, o colaborador que eventuais novos fatos surgidos durante a investigação, bem como no relatório final apresentado pela Polícia Federal na data de hoje, se necessário for, deverão ser novamente esclarecidos pelo colaborador. E estou sempre à disposição, ministro. Excelência, só conste que está mantida a delação também, o acordo, por favor. O eminente Procurador-Geral. Eu acho que, não tendo havido pedido para que a delação, que o acordo seja desfeito, né, e sem prejuízo de uma segunda avaliação, tendo em vista o surgimento de alguma nova evidência, o acordo de delação pressupõe-se como continuando eficaz. Exatamente, não houve, na verdade, um pedido de rescisão. Houve o relatório da Polícia Federal e um pedido por parte da Procuradoria-Geral da prisão preventiva para que depois
eventualmente fosse analisada a colaboração. Mas, como houve esse pedido da defesa e já manifestação do eminente Procurador-Geral da República, a delação permanece rígida, eficaz, nos termos propostos e homologados, até que, obviamente, novos fatos surjam. Eu agradeço novamente a presença do eminente Procurador-Geral da República, sabendo da dificuldade de agenda de Sua Excelência, principalmente numa audiência marcada na véspera do feriado. Então, agradeço muito, agradeço a participação do doutor Bittencourt, pela defesa. Obrigado. Agradeço também a participação da doutora Vânia, do Procurador da República, que atua diretamente junto à minha equipe, doutor Joaquim Cabral, do meu juiz auxiliar, doutor Rafael Henrique, chefe de gabinete, a doutora Cristina. Vamos já, Cristina, já está pronto para a gente já sair com tudo assinadinho? Está pronto, sim. Eu vou colocar só no sistema, daí o senhor assina digital. Aí... Não, tudo bem. Passa para as partes darem uma lida, tá, para comprovar e daí nós já assinamos, tá bem? Eu me dou 2 minutos para beber uma água, já retorno. Obrigado, Excelência.